Muito boa noite. Aqui estamos mais uma vez para falar de Odivelas e de assuntos com ela se relacionam. Hoje o tema vai ser os monumentos megalíticos da região, aqueles de que se tem notícia, e para falar dos monumentos megalíticos do Trigás, passava a palavra aqui à professora para nos dizer algo sobre esses monumentos que, pese embora não existam, temos pelo menos alguns registros dos mesmos. Então, boa noite a todos. Vamos então começar por dar algumas informações dos monumentos megalíticos de Trigache, que já não existem e de que pouca gente terá notícia, mas que felizmente ficaram-nos fotografias, plantas desses monumentos e todo o espólio, ou pelo menos aquele que a pessoa que os escavou encontrou, está todo guardado no Museu dos Serviços Geológicos, na Rua da Academia das Ciências. Não está em exposição, porque os materiais que existem no Museu dos Serviços Geológicos são aos milhares e o edifício não tem espaço para estarem todos expostos. Mas recomendo vivamente que vão um dia ao Museu dos Serviços Geológicos, porque está ali muita da história da Lisboa para trás da história, da pré-história. Os modernos arqueólogos são de opinião que a ocupação da zona de Lisboa, pelo homem, que se iniciou na zona do Trancão. A bacia hidrográfica do rio Trancão terá sido, segundo eles, o primeiro local na zona de Lisboa onde se fixaram os homens. Não só porque são muitas as estações arqueológicas, e o arquiteto e arqueólogo Gustavo Marques, que fez o estudo do Castro da Amoreira, fez a carta arqueológica do Conselho de Loures e registou-os todos, indicando-nos onde é que está o espólio de cada um deles, mas destes ele não falou porque estes já não existem. Quem é que encontrou estes dólmenes? Eram 5. 4 em Trigache, no Conselho de Loures, agora no Conselho de Odivelas, e um situava-se já em Adabeja. E quem descobriu estes dólmenes foi um senhor que na altura vivia em Odivelas. A esposa dele era de cá. Tinham aqui a sua residência, tinham aqui alguns bens, e ele, numa altura em que esteve doente, a doença prolongou-se por 5 anos, depois de convalescente, ele começou a fazer passeios pelos arredores e veio a encontrar estes dólmenes que já estavam, muitas das pedras que os formavam não estavam já nas suas posições iniciais, estavam derrubadas, muitas dessas pedras. Mas ele, que não era arqueólogo, começou a relacionar-se, ele era funcionário do Banco de Portugal, tinha estudos até ao antigo 7º ano de liceu. Era para prosseguir os estudos, depois, como casou, desistiu e, como arranjou trabalho no Banco de Portugal, começou a trabalhar e, depois que adoeceu, dedicou-se só a esta pesquisa. E começou a estudar arqueologia e teve relações de amizade com grandes arqueólogos. Até o Dr. Leite de Vasconcelos, que na altura era o diretor do Museu Arqueológico de Belém, lhe ensinou como é que ele devia fazer as escavações, como é que devia guardar o espólio, o arqueólogo Manuel Heleno e outros arqueólogos importantes na altura que o ajudaram a fazer bem aquela pesquisa. Ele começou por fotografar todos os dólmenes e nós hoje temos as imagens de como é que ele encontrou esses dólmenes na altura. Depois fez as escavações
indicou-nos a posição que cada uma das pedras tinha na altura, fez a planta de cada um deles e depois começou as escavações e guardou todo o espólio em casa dele. E nós hoje temos as fotografias. Há um livro que publicou todas essas peças que foram fotografadas, guardou tudo em sua casa. Este senhor não tinha filhos e, por sorte, o herdeiro dele foi uma pessoa sensível, que era uma pessoa culta nessa área. Ele chamava-se Carlos Ribeiro Ferreira, mas já muita gente o tem confundido com o geólogo, o general Ribeiro Ferreira, que foi o fundador do Museu dos Serviços Geológicos. Não é a mesma pessoa. O general é muito anterior, era o diretor dos Serviços Geológicos de Portugal. Tinham o mesmo nome, mas estão muito separados no tempo e não se conheceram, embora acabassem por ser os dois arqueólogos, não é? Porque este senhor não tinha formação de arqueólogo, mas funcionou muito bem como se fosse arqueólogo. E esse herdeiro dele, que era amigo de uma pessoa que depois veio a ser diretor do museu, que era o Dr. Otávio da Veiga Ferreira, este senhor que herdou esses bens do arqueólogo aqui de Odivelas, entregou todos os materiais, as fotografias, o espólio, os desenhos, as plantas, a descrição, entregou tudo ao Dr. Otávio da Veiga Ferreira, que depois tratou esses documentos com uma senhora alemã que era professora na universidade, professora de arqueologia e professora de geologia também, que era a doutora Vera Leissner. Produziram um documento que foi publicado nas revistas internacionais da especialidade. E, por sorte, nós temos esse texto com as imagens todas num livro que foi editado pelos Serviços Geológicos de Portugal também. Acontece que aquilo era no sítio onde era uma pedreira e todas as pedras devem ter sido divididas e devem ter ido para construções para Lisboa, porque em Trigache era um local onde se extraíam pedras e que foram destinadas à reconstrução de Lisboa e a outros edifícios posteriores à reconstrução. É interessante porque depois o Dr. Otávio da Veiga Ferreira acabou por fazer um estudo especial sobre um desses dólmenes, que não tinha a forma dos outros. Esse dólmen tinha a forma quadrada e não tinha os esteios ao alto como tinham os outros. Era feito de pedra pousada uma sobre a outra, como se constrói uma parede. E estava construída sobre uma placa de rocha calcária, que é aqui a rocha da nossa região, e parecia uma casinha construída recentemente. Chamavam-lhe até o casinhoto. As pessoas que ainda o conheceram serviam-se para abrigo, porque depois tinha duas grandes lápides a servirem de teto. E aquilo servia depois de abrigo aos pastores, aos agricultores, a quem andava por ali. Quando chovia, quando havia mau tempo, refugiavam-se nesse casinhoto. E ele tratou de fazer a escavação desse edifício. E foi escavando e foi encontrando camadas diferentes da superfície para baixo, camadas cada vez mais recuadas de material que ele encontrou. Ali apareceram materiais do período do ferro, apareceram materiais do período neolítico, do período paleolítico, e a última camada, na última camada encontrou um altar, uma ara, um altar à maneira dos altares do mar Egeu e das civilizações egeias. E ele, que era um grande estudioso e uma pessoa conhecedora, conhecia outros casos iguais. Ali para Torres Vedras há uma coisa igual, que é o Pai Morro, e em Sintra parece que também há. E ele diz que aquilo deve ter sido construído e deve ter funcionado como um templo, porque o altar fica abaixo dos enterramentos que se faziam nos dólmenes. Portanto, está numa base inferior. Teria funcionado inicialmente como um templo. E diz ele que tem a forma que tinha o megaron do templo
Egeu. O que quer dizer que nós fomos visitados em tempos mais recuados por navegadores gregos. Ele é de opinião que ali teriam estado naturais da Grécia, que teriam vindo em demanda do nosso estanho, porque o estanho era fundamental para produzir a liga com o cobre que veio a dar o bronze, que era com o bronze que se construíam as armas, porque era uma liga era mais resistente do que só o cobre, e eles precisavam do estanho, e isso é que os trouxe para estas zonas em demanda desse mineral. Eu acho que é muito interessante nós virmos a ter acesso a esta informação, porque houve uma pessoa de Odivelas que descobriu estes dólmenes, soube ver que ali havia 4 monumentos importantes, com mais um que ficava em Adabeja, e nós hoje temos toda a informação sobre estes monumentos, que só não os temos já lá, porque a zona era de extração de pedra e, se calhar até com desconhecimento, o proprietário da pedreira deve ter permitido que aquelas pedras fossem dali embora sem sequer saberem o que é que estava a autorizarem. Mas devo dizer que isto é já numa fase muito avançada do século XX, porque esta descoberta foi feita de 1920 a 1925. Ainda não havia a sensibilidade que há hoje para o património. Mas mesmo assim, é pena que não se tivesse já percebido a importância daqueles monumentos, porque seria hoje, eu estou sempre a dizer isto, é que o património de Odivelas que desapareceu dava-nos hoje uma importância significativa. 4 dólmenes na zona de Famões era magnífico. Termos hoje ali 4 dólmenes seria uma questão importante. Porque é que isto contribui para convencer os arqueólogos que esta zona toda, a bacia hidrográfica do Trancão, teria sido o local onde o homem se fixou em primeiro lugar na zona de Lisboa. Eles dizem que havia aqui acesso fácil à água doce. A água salgada não era atrativo para o homem. O homem precisava sempre de se fixar em locais onde tivesse acesso fácil à água. E aqui estes muitos riachos que irrigam e que vão todos ter, estas muitas linhas de água que vão todas ter ao Trancão, era um manancial de água a que o homem tinha fácil acesso. Depois as colinas não são elevadas, são suaves. O homem percorria estas zonas todas sem grande dificuldade. E a vegetação rasteira que aqui se criava, dadas as características deste solo, facultava o desenvolvimento de muitos animais de caça. Portanto, o que é que o homem tinha aqui? Tinha bom clima, tinha acesso fácil à água doce, que era fundamental, tinha fácil acesso à alimentação, incluindo a caça, vegetais e um clima bastante ameno. E isso é depois corroborado com o terem-se encontrado inúmeras estações arqueológicas. Nós por acaso temos menos, mas Loures tem muitíssimas estações arqueológicas. Isso levou os arqueólogos atuais, são os modernos arqueólogos que dizem isto. Há um livro que é Lisboa Subterrânea, e eles aí fazem a sua justificação porque é que acham que foi aqui na bacia hidrográfica do Trancão que o homem primitivo da zona de Lisboa se fixou. Eu sobre os dólmenes de Trigache não temos mais que dizer senão aquilo que temos hoje nos textos produzidos pela doutora Vera Leissner e pelo doutor Otávio da Veiga Ferreira, que eu ainda conheci pessoalmente. O doutor Otávio ainda o conheci, porque eu, quando dava o 7º ano de História, o 7º ano de História tem sobretudo estas partes da criação do homem, da evolução do homem e dos materiais do Paleolítico e do Neolítico. Eu, em vez de estar a dar isto na aula, que o aluno nunca entendia o que era aquilo, por mais que lhe explicássemos, ou até por desenhos que lhe mostrássemos, podia sempre formar uma ideia deturpada como eu formei. E eu lembrava-me do que tinha passado comigo. E então eu não fazia mais nada. Alugava um autocarro e ia direitinho ao Museu dos Serviços Geológicos com as turmas.
E foi algumas vezes o Dr. Otávio da Veiga Ferreira, que ainda era o diretor, que vinha, ele ia escolher aqueles materiais que faziam parte do programa, trazia-os na mão, sentava-se na escada de acesso à sala principal dos materiais do Paleolítico, os miúdos sentavam-se à roda dele e ele, com a maior simplicidade, explicava ali todas aquelas peças, como é que se produziam, para que é que serviam, de que rocha é que se faziam as melhores peças do período Paleolítico, e mostrava-lhe depois também as peças do Neolítico, e os miúdos nunca mais se esqueciam. E houve coisas que eu só compreendi nessa altura, e já era a professora. Portanto, acho que às vezes uma imagem e uma explicação com objeto concreto dá muito menos trabalho e dá muito melhores resultados em termos de aquisição de conhecimento. Há ainda outros locais com estações destas, mas eu isso agora passava aqui ao Dr. Oliveira Dias para ele explicar 2 outros monumentos que ainda conhecemos. Felizmente ainda... Diz bem, conhecemos. Ia dizer que felizmente que ainda existem, mas já não é exatamente assim. Por isso é que eu corrigi para conhecermos, que eu também ia dizer que ainda existem. Já não é exatamente assim. Bem, então, nós temos atualmente ainda o Canessas contribui com pelo menos um conjunto megalítico, que são as antas ou dólmenes de... Como é que se chama aquilo? Das Pedras Grandes. Das Pedras Grandes. Do Casal Novo, não é? Do Casal Novo, na parte que pertence já a Canessas. Eu recordo-me que em 2002, quando da preparação aqui do meu livro Foral de Odivelas, estive lá, nessa zona, para ver o estado em que estava esse monumento. Isto era simples. Como é que nós, à época, isto é, em 2002 e até agora, como é que nós temos... como é que sabemos que monumentos é que temos? Vamos ao Plano Diretor Municipal, estão lá elencados todos os patrimónios, tudo o que é monumento nacional, monumento de interesse concelhio, e há uma terceira classe que agora não vem à memória, mas que para o caso também não interessa. Interesse nacional. Depois monumento nacional, interesse concelhio. Não, mas há os também de interesse nacional. Interesse nacional, pronto. E à época, como interessava fazer uma compilação de tudo o que era monumento nacional aqui deste novo município de Odivelas, na altura ainda em tempo de comissão instaladora, eu fui ao Plano Diretor Municipal de Loures ainda, e vejo lá então o dolmen das Pedras Grandes, o dolmen do Sítio das Batalhas e o castro ali da Serra da Amoreira. E quando me proponho fazer uma ligeira prospecção no local, constato que neste das Pedras Grandes as pedras estavam todas fora de sítio. À altura, uma delas apresentava um grafite, não havia uma zona de contenção, uma zona de proteção, qualquer pessoa podia ter acesso àquele monumento, e eu fiquei muito surpreendido porque estava ali perante um monumento nacional completamente votado ao abandono. Mais tarde fui ver o outro das Sítio das Batalhas, que é ali nas proximidades do bairro do Girassol, e outra surpresa. Eu acho engraçado quando há uma catalogação dos monumentos nacionais em sede de PDMs, de planos diretores municipais, ninguém se dá ao trabalho de ir ver em que estado estão esses monumentos. E este, do sítio ao pé do bairro do Girassol, das Batalhas, era um conjunto dolménico, mas diferente das Pedras Grandes, que eram uma série de pedras espalhadas por um raio bastante apreciável, um diâmetro bastante apreciável, mas percebia-se que faziam parte de um conjunto dolménico, só que as pedras estavam por ali espalhadas. À época até acompanhou-me um colega meu que ele não era especialista em arqueologia, mas tinha feito uns trabalhos de arqueologia e auxiliava-me nessa matéria, porque não sou especialista nessa matéria, se é que sou especialista em alguma coisa. Mas ajudou-me bastante. As pedras dos dolmenos conhecem-se facilmente? Essas sim. São espalmadas, são retangulares. São 4 esteios na vertical. Sempre que vejamos assim muitas pedras grandes espalhadas, aquilo é um dolmen escangalhado. Exatamente. Mas pensei, bem, isto agora estamos em plena comissão instaladora, isto a caminho
da consolidação do município. Com certeza os poderes municipais vão agarrar nestas matérias, vão meter mãos à obra. Sabia à época que o IPAR já então não tinha grandes dinheiros. Já tinha constatado isso quando fui deputado municipal em Santarém e precisámos de chamar o IPAR por causa daqueles muros de contenção da Serra de Santarém, que se estão a deslocar direitos ao Tejo, aquilo que eu acredito está tudo a tomar banho no Tejo, e já o IPAR, então, nas Assembleias Municipais que fizemos dedicadas a essa matéria, nos dizia que não tinha dinheiro para acudir àquilo. Aliás, o dinheiro que precisavam para acudir àquilo era o orçamento para o todo nacional, que eles tinham, manifestamente não tinham capacidade para isso. E aqui pensei, bem, estes conjuntos dolménicos, são 2 mais o Castro da Amoreira, com certeza o município há de arranjar aqui algumas verbas no sentido de preservar aquela memória, porque é disso que estamos a falar. São documentos, os documentos históricos não são só os papéis, são também as pedras, entre outras, e portanto isso é da maior importância. Mais tarde, 2 técnicos da Divisão de Cultura foram comigo ao Dolmen das Pedras Grandes. Sei hoje que, já há muito tempo que não lá vou, mas sei hoje que já está preservado, entretanto arranjaram aquilo, já tem uma zona de contenção, está sinalizado, está, enfim, com algum cuidado, com alguma apresentação. O outro, do sítio das batalhas, que é como se chama aquilo, há muita construção em volta, o capim cresceu imenso e as pedras já não as vi lá. Agora não sei se as pedras estão ocultadas pela erva que entretanto cresceu a uma altura bastante razoável, ou se as pedras foram utilizadas para algum caboclo que fosse necessário fazer nas construções que agora lá existem. Temos de ir lá, doutor. Temos que lá ir. Temos lá ir rapidamente. Temos que lá ir ver aquilo, filmar, porque é um monumento nacional que está ali o lugar, não está lá o monumento nacional. E isto é uma coisa, é um crime de lesa cultura. Foi destruído depois de se ter declarado monumento nacional. Sim, bastante depois, porque estamos a falar, vamos ver, estes monumentos nacionais foram declarados quase no princípio do século XX. Pois foi quem os descobriu, fez diligências para serem protegidos por decretos-leis. Exatamente, e portanto cada vez que é declarado um monumento nacional, há uma zona envolvente que é a zona não edificante, portanto é uma zona onde não se pode construir, independentemente de ser propriedade privada ou não. É uma forma de expropriação. Só se pode construir a 50 metros de distância da periferia do monumento. Aliás, não é difícil fazer essa pesquisa, que é ir buscar os diplomas que... Sim, eu tenho-os todos. Tenho os diplomas, pronto. À partida terão uma plantazinha ou um desenho que mostra a zona circundante em que não se pode fazer qualquer intervenção de qualquer espécie. Isto é, não se pode construir ali. Aliás, pensou-se ali para o Castro da Amoreira, fruto da vontade que havia, da especulação imobiliária e tudo isso, e da forte pressão que havia de quem construía à volta daquilo, o município de Loures chegou a pensar em solicitar a classificação de monumento nacional para o Castro, para impedir que houvesse construções muito próximas ou mesmo já dentro da zona que o Castro ocupa. Mas é monumento de interesse concelhio. De interesse concelhio, que é menos condicionante que o monumento nacional. Sim, mas já tem uma certa proteção. São restrições que são impostas aos particulares, sendo que a de interesse concelhio não é tão, que não é tão forte como é a de monumento nacional, que essa aí, pronto, não há dúvida nenhuma. De interesse concelhio, sê-lo há, enquanto que é mais fácil desclassificar um monumento de interesse concelhio do que desclassificar um monumento de interesse nacional, a não ser pela sua extinção, que é o caso aqui deste dolmen do sítio das batalhas, o que é uma pena muito grande, porque havia de haver aqui algum cuidado com estas coisas. Eu, aliás, não sei se já disse isto aqui em algum programa, mas em tempos escrevi um artigo em que eu defendia que devíamos olhar para esta história do património com outra visão, sendo nós o país que há mais tempo na Europa tem as suas fronteiras definidas. Uma nação antiga, temos muito património a que o Estado não consegue acudir. E então haveria que olhar para o património e o poder local, quando nasce, da forma como a conhecemos atualmente, com a Constituição de 76, poder local autónomo, um conjunto de atribuições que são passadas para os municípios para as exercerem de forma autónoma, o património devia ser uma delas e, portanto, a mim não me chocaria que o Estado descentralizasse esta parte do património, não direi todo, mas pelo menos parte do património, e colocá-lo na esfera dos municípios e das freguesias para que pudessem tratar desse património, porque eu compreendo que
um município não queira gastar dinheiro num monumento nacional, pois aquilo nem sequer pertence ao município, nem sequer é dele, e até se levantam algumas dificuldades de cariz legal, porque uma entidade pública não pode aplicar os seus dinheiros em fins que não são os seus. E, portanto, como não é uma atribuição dos municípios conservarem o património nacional que existe no seu território, há até aqui alguma dificuldade de cariz legal em se gastarem verbas nesse sentido. Mas eu resolvia isto num simples diploma legal. Há tantos, a profusão legislativa é tão grande hoje em dia. Eu começo quando penso que no tempo de Dom Afonso Henriques produziu 600 documentos legislativos. Hoje produz-se isto numa semana. E era analfabeto, o que faria-se. É analfabeto e foi um dos reis que mais tempo governou em Portugal. Portanto, veja-se a diferença que há para os dias de hoje, que há milhares de diplomas legais que se fazem por mês, e isto é uma coisa simples de fazer. Tenho que corrigir, ser analfabeto não é o mesmo que não saber ler. Com certeza. Ele não sabia ler, mas não era analfabeto. Não era, com certeza. Um rei daqueles nunca podia ser analfabeto. É verdade, sim, senhora. De modo que, portanto, neste caso temos a lamentar essa perda. No outro está defendido mais ou menos. No caso do Castro da Amoreira, é uma pena porque o Castro também tem uma importância muito grande. Aquilo é propriedade privada. Eu estive lá com esses técnicos da Divisão da Cultura em 2002 e, enfim, o proprietário do local até nem foi assim muito, como é que é dizer, não nos deu propriamente as boas-vindas. Para ele éramos uns intrusos que ali andávamos, e ele à época confidenciou-nos que tinha alguns achados, deu a entender que tinha achados de importância, mas que não nos dizia o que era, para não nos suscitar o apetite, nem a nós nem a outros, segundo as palavras dele. E a ocupação daquele castro, se bem estudada por quem percebe das coisas, tenham a certeza que iria dar ali algumas conclusões interessantes. Até porque o castro percebe-se facilmente que o castro tinha ali um amoralhamento. Exatamente, um amoralhamento, e portanto era interessante, e das pedras que eu lá vi, mais esse meu colega, que já lá tinha estado antes com esse meu colega, e chegámos à conclusão, nós, ignorantes na matéria, confesso, faço aí a minha autoconfissão, mas vimos lá algumas pedras que provavelmente teriam sido usadas em rituais de fecundidade. Da mesma forma que os menires, que são aqueles monumentos que apontam assim para o céu, muito grandes, têm uma simbologia fálica, que tem a ver com o órgão masculino de reprodução. Havia rituais, quando as senhoras não conseguiam conceber, passavam por um ritual de fecundação, e isso percebe-se nas pedras quando têm inscrições em uns sulcos. É uma imitação de vagina, grosso modo, e faziam ali uns rituais para ver se tornaram fecundas ou não. Se isso resultava ou não sei. Sei que de facto encontramos lá umas pedras dessas e, portanto, práticas desse género devem ter ocorrido ali. E o Gustavo Marques, dá-me licença, o arquiteto e arqueólogo que fez o estudo e o levantamento daquele castro, que foi uma pessoa que trabalhou nas autarquias do Alentejo e em todo o sul do país, e em Sintra, portanto era um homem conhecedor. Ele diz que é um dos castros mais notáveis da Idade do Ferro do sul do país, e diz que é contemporâneo do Castelo de Lisboa, do castro que existiu no Castelo de Lisboa, e identifica-o com outro em Sintra e com outro também em Torres Vedras, e que aquilo era uma torre de vigia sobre os campos todos em volta, que apanhava uma grande parte do concelho de Loures. Portanto, não é um monumento insignificante. Claro, e aliás isso percebe-se quando se lá vai. Exato. Quando estamos ali, começamos a olhar em toda a volta, que tem-se uma visão de 360 graus sobre uma área vastíssima até ao horizonte. E de facto fica-se com essa noção, fica-se com a noção que aquele castro está estrategicamente localizado. E não é por acaso que ali está. As outras antas, e não se fala muito disso, a doutrina não tem sido unânime relativamente à função que as antas tiveram. Ritos funerários, sacrifícios, também já vi isso defendido por uma outra doutrina, mas aquela em que eu me revejo mais é aquela que explica a função das antas, as tais que têm 4 esteios na vertical
e uma laje em cima, parecem mesas. Sim. Mesas em ponto grande. A função inicial daquilo seria, portanto, aquilo seria uma estrutura coberta por terra, teria uma abertura e era para ali serem depositados enfim, o corpo, o cadáver de pessoas importantes, porque não havia espaço para lá colocar toda a gente, mas pelo menos as pessoas mais importantes seriam ali sepultadas, e esta espécie de câmara simbolizava o ventre de onde se nasce. Neste caso era o ventre da Mãe Natureza, ao qual se retornaria e teria simbolismo de regressarmos à Mãe Natureza. E de facto, se pensarmos nestes teios e nestas lajes cobertas, aquilo dá a sensação que fica com uma forma de barriga, não é? E é um retorno da barriga, viemos à barriga e retornamos. Portanto, é um regresso à Mãe Natureza. A história chama mamoas. Exatamente. Agora estão cobertas com a... Exatamente, mamoas. Há quem lhe dê essa designação. E, portanto, vejam bem como é que estes povos pré-históricos, isto parece que não, mas isto é indício de uma cultura, mas de uma sabedoria bastante apurada, não é? Isto não é só sabermos ler e escrever e fazer contas que somos sabedores. Aliás, hoje somos muito menos sabedores do que o eram nessas épocas. Hoje quase não damos... Enfim, as práticas e os rituais vão-se perdendo. Eu lembro-me que uma vez fui, isto em passant, não tem muito a ver com isto, mas só para vermos a perda de valores. Fui ver um monumento, fui visitar um monumento com um grupo de pessoas, e a pessoa que fez o Cicerone, que nos apresentava o monumento, pôs-nos a olhar para o monumento e vem para trás de nós e começa a falar. E ele explicou que se estivesse à nossa frente os trás não ouviam porque estava contra o vento, e assim toda a gente ouvia. Então estávamos todos a olhar para o monumento e por acaso estava a acontecer lá na catedral um casamento, e havia várias pessoas à porta, e ele dizia assim: bom, como podem ver ali naquela porta, parece que aparentemente aquilo é um casamento. Não sei se será ou não, porque vejo ali uma senhora de fato de treino, e portanto no meu tempo este tipo de rituais, as pessoas vestiam-se em condições, não iam de fato de treino para casamento. Portanto, vejam como é que estão a perder os valores hoje em dia. E é um bocado isto também. Até nos funerais já se começa a ver isso, pessoas com roupa às cores, parece até que na risada parece até que já nem estão em funerais. Portanto, estes povos antigos, estas culturas antigas, eram muito mais sensíveis a isso, tratavam a natureza com respeito, podiam até nem acreditar num Deus único, mas a Mãe Natureza era para eles uma divindade. E as forças da natureza. As forças da natureza. As forças da natureza. E tanto respeitavam a natureza que para eles a morte simbolizava o regresso a ela própria, à natureza. E portanto é uma... Diga lá que não é uma ideia reconfortante. Com certeza que é. É uma ideia reconfortante. Com certeza que é. A pessoa devia ter muito menos medo de morrer. Exatamente. Aliás, o grande mal de quando se morre é não saber muito bem para onde é que se vai. Exatamente. E se tivermos pelo menos... Pode até ser uma falsidade, mas nós gostamos de ter estas balizas, e se souber que vamos para algum lado, quanto mais não seja um reencontro com a Mãe Natureza, conforta-nos, porque a Mãe Natureza é protetora. E era nesse sentido que estes povos viam, que estas culturas viam a natureza. Era como a mãe protetora, no final da nossa vida lá regressarmos. Então simbolizavam esse regresso com estas estruturas megalíticas. E isto não é por acaso que acontece aqui na nossa região, Península Ibérica mais Portugal, e um pouco em Inglaterra. Eu não quero falar muito nisso, mas já havia aí um oficial general defender que isto são resquícios de uma cultura muito avançada que se teria fixado aqui na Península Ibérica depois de ter desaparecido a Atlântida. Sendo verdade ou não, o que é certo é que estas noções muito evoluídas de contacto com a natureza, de respeito pela natureza, de rituais que simbolizam essas crenças, são muito evoluídas até para os nossos dias. Sim, mas isto está em estudo. Não temos que nos rir dessas afirmações que alguns investigadores fazem, porque eu acho que as explicações estão cada vez mais próximas. Professora, eu posso lhe garantir, agora na parte final do programa, que eu tenho as minhas convicções relativamente à Atlântida, e tenho para mim que, por exemplo, os Açores são a parte visível da Atlântida. O problema da Atlântida é que a teoria de que existia a Atlântida ali no mar Atlântico
choca com, e isto é uma tese científica, com a derivação continental. A derivação continental é o que nos explica que, se juntássemos a África, a Europa, a América, ou todo o continente americano, aquilo encaixa à perfeição. Ou seja, já reparou? Se aquilo fosse uma peça de puzzle, encaixa perfeitamente. Ora, isto invalida que no meio tivesse existido fosse o que fosse. A não ser que uma tremenda coincidência fizesse desaparecer aquele território que havia ali a meio, isto é, a Atlântida, fosse ali por um buraco qualquer para dentro do planeta e que ficasse exatamente aquele recorde de modo a encaixarem as duas. A localização nem todos são unânimes, não é? Aqueles que se fundamentam em Platão acham que é ali mais para a zona do Mediterrâneo. Mas isso são coisas que estão em estudo e eu espero que um dia cheguem a uma conclusão. Repare que Platão tinha as noções de geografia bastante limitadas à época, portanto não... Até o Ptolomeu, não é? E professora, e já agora aproveito para dar aqui uma notícia que passou despercebida em quase todo o lado, mas houve explorações científicas ainda do tempo da União Soviética, com submergíveis, portanto submarinos de grande profundidade, na zona dos Açores, que foram interrompidos, sabe porquê? E isto está documentado, não é nenhuma heresia, porque descobriram a grande profundidade de construções humanas. Sim. O que significa que aquilo já esteve cá em cima. Sim, também já ouvi falar nisso. Exatamente, e ao ter estado cá em cima, não pode ter sido outra coisa senão a própria Atlântida. Bom, bem, parece que chegamos ao fim do nosso tempo. Iremos continuar com o tema de história ainda nos próximos dias e despedimos-nos, eu despeço-me até à próxima sessão. Até à próxima e cá nos encontramos.